Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 2. A soberania de Deus de forma nenhuma anula a nossa responsabilidade humana, e a graça opera com a nossa responsabilidade, por meio da resposta do nosso coração. Agora talvez entendamos o porquê do salmista ter dito no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim deuses, vê se há em mim ídolos. Se o povo de Israel tivesse tido este coração, certamente não teria entrado em tantos cativeiros. Se fizermos isto, nós não precisaremos ser entregues a tantos deuses e exercitaremos a sensibilidade e discernimentos espirituais, tão fundamentais na caminhada com Deus. Esta é a parte que cabe a nós na caminhada espiritual. Devemos orar por sensibilidade espiritual, devemos exercitar o discernimento espiritual e então devemos julgar tudo aquilo que temos visto com clareza que são deuses, que são laços. O silêncio de Deus por um lado reprova toda a nossa atitude murmurante, que é resultado de uma inconsciência de quem Deus é e de quem nós somos. Logo depreendemos deste fato que a idolatria é nada mais nada menos do que o ápice de nossa atitude murmuradora. Isto é extremamente significativo, pois estabelece uma relação direta entre murmuração e idolatria, mas como assim? A murmuração diz assim: eu não estou satisfeito com aquilo que Deus tem me provido, eu não estou satisfeito com aquilo que Deus tem feito para com a minha vida. Eu não estou satisfeito com as coisas que Ele me tem proporcionado. Eu queria diferente. Será que observamos quem está no comando? O eu. E o que o Senhor faz? Fica em silêncio. Seu silêncio é uma silenciosa atitude de reprovação. Irmãos, pelo amor de Deus, será que percebemos quão maravilhoso, dócil, sensível e amoroso é o nosso Deus? Sabe por quê? Porque a resposta de Deus à nossa murmuração é o silêncio. Aqui precisamos entender o poder do silêncio de Deus. Porque na medida deste processo e do silêncio de Deus neste processo, nosso coração é totalmente exposto a nós mesmos. Porque o silêncio de Deus gera angústia em nossas almas. O silêncio de Deus gera frustração em nós. Esta é a maneira de Deus nos repreender. O silêncio de Deus faz com que nossas almas fiquem secas, vazias. O sopro de Deus em nós, desde a criação do homem, é uma clara indicação de que sem Ele somos vazios, nada temos. E isto gera em nós uma angústia tão perturbadora, que nós simplesmente não suportamos existir sem Ele. Que sabedoria, será então que entendemos a nossa extrema necessidade de comunhão com Deus. Os ídolos como que interrompem em certo sentido a nossa comunhão com Deus. Que tremendo e apavorante laço! Como somos nécios, tolos, faltos de senso. Como somos religiosos quando olhamos para a questão dos ídolos, como que julgando religiosamente aqueles que por eles se deixam levar, sem considerar a questão interior profunda de angústia, pavor, vazio dela decorrente. Daí também o porquê de Jesus nunca ter aprovado os religiosos. Suas preocupações sempre foram com as mais profundas necessidades do ser humano, assim como ele o criou e que só podem ser supridas por ele mesmo. Será que depois destas palavras você não abomina os ídolos, ou tudo aquilo que tem roubado de você a posição de preeminência que somente Deus deve ter no seu coração? Será que você entende que necessidade visceral temos de Deus? Veja que incrível! Aquele povo era povo de Deus. Mas Deus se calara para com eles. Assim também com todos aqueles que já creram, mas se deixaram levar por ídolos. São filhos, têm o Espírito, mas se sentem vazios, incompletos, angustiados. Nada os satisfaz, estão tristes, estão perambulando pela vida. Tentam enganar a si mesmos, mas lá no fundo sabem o que sentem. Veja como os ídolos nos roubam a plenitude de alegria e gozo que somente em Cristo podemos usufruir. Ele é a terra que mana leite e mel. A maior pobreza é a espiritual. Como disse certa vez Madame Guyon, perder tudo por ele é o meu maior ganho.
e ganhar tudo sem ele seria a minha maior e pior perda. Veja o que disse Isaías: os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Será que entendemos, agora sob outra perspectiva, a real motivação de quem entendeu as Escrituras e busca por santidade? Será que entendemos quando Jesus disse acerca da parábola do semeador, quando o Senhor diz que os da boa terra são aqueles que ouvem a palavra de Deus, a recebem em seus corações, entendem o significado e implicação desta poderosa palavra para que sejam por mim curados? Existe ainda um princípio, e necessita ser considerado, que tanto os cativeiros quanto a libertação são atribuídos ao Senhor. Não existe um dualismo. O dualismo é uma crença de que existiriam dois poderes, o bem e o mal, que seriam então eternos e que lutam entre si. A visão bíblica rechaça a visão dualista, ou em outras palavras, a visão dualista não é bíblica. A Bíblia deixa claro que há somente um Deus eterno, todo-poderoso, Criador, sustentador e herdeiro de todas as coisas. E que, mesmo Satanás, foi um anjo criado por Deus, um anjo que caiu, que deixou a posição para a qual Deus o havia criado, em virtude de intentar uma posição que não era aquela para a qual havia sido criado. Que, pela soberba de seu coração, concebeu o desejo de se assentar no trono de Deus, de ser como Deus, apesar de toda a glória que ele já tinha como anjo criado por Deus. Este anjo então intentou usurpar a posição que somente Deus tem. Em um processo de clara e manifesta rebelião então, ele foi julgado por isto, e, este anjo agora caído, injetou esta mesma questão de soberba no coração do homem no jardim do Éden. E é esta soberba que está dentro do coração humano. Desejamos ser deuses, buscamos glória pessoal, somos egocentrados, e é por isto que nós levantamos deuses. Porque nós desejamos ser autossatisfeitos. Todas as vezes que nós levantamos deuses é uma prova que nós desejamos ser deuses. Nós queremos satisfazer o nosso próprio coração. Nós, ao levantarmos deuses, estamos na verdade dizendo que nós não queremos ter o único Deus como a nossa única satisfação. Nós desejamos ser completos, autossuficientes. Esta era a intenção do diabo. E ele colocou esta mesma intenção em nossos corações. E sabe como funciona? Nós dizemos para nós mesmos, e agora vai dar certo, agora este vai me satisfazer, e assim nós vamos levantando deuses, e deuses, e deuses. E, o único Deus, que nos criou, que nos ama apesar de nossa infidelidade, ele agora vai utilizando estes próprios deuses que nós levantamos em nossos corações para nos disciplinar, para nos tratar, para nos corrigir, para nos transformar e nos reconduzir a ele mesmo. E assim, ele nos revela que ele é único e singular, através das frustrações do nosso coração. Assim vemos como, o único e soberano Deus, a quem pertence toda a glória e cuja posição nunca pode ser usurpada por ninguém, como Deus soberano, vai utilizar de todas estas coisas, vai utilizar até mesmo os nossos inimigos espirituais, aqueles que nos querem destruir, para nos mostrar a sua glória, o seu amor e o seu propósito de querer se unir a nós. Isto é tanto mais impressionante para nós talvez do que para o próprio povo da aliança segundo o Antigo Testamento. Por quê? Porque temos neles o conhecimento do significado destas coisas, porque elas foram escritas para o nosso ensino. E não bastasse isto, por outro lado, porque agora já tendo a revelação da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo nele crido e sendo habitados pelo Espírito Santo, fomos por ele capacitados e habilitados a responder ao seu amor. E o que fazemos? Ídolos, deuses em nossos corações. Talvez agora nós possamos entender o que Jesus disse em João capítulo 2 quando disse que ninguém precisava dar a ele testemunho do homem, porque ele bem sabia o que era a natureza humana. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.